Alô? Tertúlia. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 8 de junho de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1954. Tem 4 páginas, 42 logias e 7 máximas. O tema é argumento dirimente. A especialidade é argumentologia. Definição. O argumento dirimente é a ponderação ou explicitação pessoal fundamentada nos fatos ou para fatos autovivenciados pelo argumentador, mulher ou homem traquejado, capaz de dirimir, resolver, decidir e concluir pacífica e terminantemente, pelo menos para si próprio, de modo conclusivo e com relativa certeza para o momento evolutivo, a admissão e a consequente exposição sob específica realidade ou para a realidade, analisada racional e tecnicamente, a partir do emprego do princípio da descrença, o qual exige a indispensável experimentação pessoal persuasiva. A condição da pacificação íntima do micro-universo da consciência lúcida pesquisadora. A defesa do ponto de vista. A eliminação da dúvida, do dilema, do impasse e até dos tiratemas sobre determinado fato, por meio das autovivências racionais. A obtenção da autocomprovação segura. O fato na condição de prova viva. A eliminação da impulsividade, da precipitação e do ansiosismo nos debates racionais. O desenvolvimento lógico do discurso. Eu não li tudo, eu li uma parte só. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5. Amplificador da consciencialidade, argumentação fatuística, eficácia explicativa, refutaciologia e sustentação factual. Frase enfática. O argumento dirimente, quando fundamentado a partir da autovivência racional, potencializa a autocapacidade de alcançar as neoverpons, trazendo profunda pacificação íntima à consciência. Você emprega argumentos dirimentes nos debates conscienciológicos? Está satisfeito com os resultados das vivências das autopesquisas? Agora, questionamento. Gostaria de saber, ou de fazer uma heterocrítica a respeito da escassez dos verbetes que tratam de assunto histórico na enciclopédia. De que maneira associar a verbetografia aos fatos históricos e relevantes? É possível criar uma enciclopédia referente à historiografia? Qual a opinião do professor? Tem uma série de verbetes que fala sobre história assim. Agora, ó, se você quer estudar, tem uma saída para nós dentro da conscienciologia, que já foi também falado. Faça retrocognição, que você vai ver que a história está cheia de erros, tudo quanto é jeito. Isso aí, eu já estou avisando para você, não desanime depois dessa, porque senão você vai ficar desanimado. Agora, arranja retrocognição para falar de historiografia, senão não vai não. Outro, li o verbete, comparei com o verbete hoje e me veio a seguinte dúvida. O argumento dirimente é da especialidade argumentologia, e pela definição na última linha, exige a indispensável experimentação pessoal persuasiva, mostrando que, dependente da própria consciência, e como não há menção direta ou indireta sobre a intencionalidade, por que o tema não é neutro? Não é neutro porque ele liquida com a dúvida. Principalmente é da pessoa, ele é dirimente. Ele dirime as dúvidas, ele liquida com o assunto. Então, ele é homeostático, sim, porque a coisa mais difícil que tem é você acabar com dúvida. Agora, outro. Em binomiologia, tem 4 binômios e nenhum que destaque a percepção dos fatos, evidências e mensurabilidade. Em minha experiência, a percepção tem grande influência,
mesmo em agentes racionais. Por isso, gostaria que, se possível, o senhor comentasse sobre o seguinte polinômio: fato, percepção, interpretação, versões. Sugestão minha. Olha, eu já tenho muita coisa sobre o processo de fato, mas aqui o mais importante não tem. Fato, interpretação, percepção, interpretação e versões, não falou nada do resultado disso. Versões não adianta nada. E outra coisa, tem o parafato. E outra coisa, que conclusão que tem? Não estou de acordo, não. Tenta mais uma vez, vamos fazer força. Eu quero dizer para vocês que 40 manobras energéticas, o curso, vai ser no Natal, no dia 23 agora. Quer dizer, daqui 2 semanas. Em Natal. Vai ser na cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Professor Valdo, foi aprovado hoje pela gestão do CAEC a construção do laboratório das dinâmicas parapsíquicas. O lançamento da pedra fundamental será nesse sábado, dia 11/6, às 14h30, após a abertura do CAEC. O projeto será demonstrado no evento de lançamento do livro Dinâmicas Parapsíquicas, que ocorrerá às 20 horas no Discernimento. Estão todos convidados para essa importante concretização grupal que irá colaborar para o desenvolvimento parapsíquico dos intermissivistas e pré-intermissivistas. Rosemary Salles, que é uma das autoras do livro. Né? Agora, Professor Valdo, aqui. Não, só para falar que foi uma grande sincronicidade, não tinha sido nada combinado, mas a própria gestão resgatou um projeto bastante antigo de construção do laboratório. Muito bom isso aí. E aí, justamente no período que a gente vai estar publicando. Né? Olha, eu estou aqui com o jornal da Apex, que é o outro número que eu ainda não tinha falado aqui. Ele acabou de sair. É o primeiro congresso dos intermissivistas. Está falando aqui com detalhe. Eu vou até ler com calma. Contribuições da psicologia para a proexologia. Atividade da Apex nas unidades. Agora, entrevista com o retomador de tarefa. Quem está falando aqui é o nosso amigo Sprenger, o Carlos Sprenger. E tem a foto dele aqui, ó. Todo bacana. Agora, tem a retrospectiva e a prospectiva também. Eu vou levar aqui o jornal para eu poder ler, que eu ainda não vi. Agora, quero dizer para vocês que no dia 23 agora de junho, nós vamos ter a Sinvex, o 9º Congresso Internacional e o primeiro Congresso de Serenologia. Isso é na Aracê. Estou chamando a atenção para o caso aqui, é a terceira vez que eu falo nisso. Agora, gente, por incrível que pareça, nós já temos o manual da TENEPS no site da Editares, que pode ser feito download. Entende? Está lá. Ninguém pode reclamar agora sobre a TENEPS. É o primeiro livro que entra em download. Nós vamos pôr um monte deles. A gente está. Olha lá. Então, fala aí, então, explica aí. Então, pessoal, a pessoa pode entrar no site da Editares, que é editares.org.br. Aí vai aparecer esse site ali, né, que está aparecendo aí para vocês no monitor. E aí, naquele quadrado ali, o central, tem a parte lá que é download e informações. Aí logo no primeiro item, você tem a parte lá que é livros disponíveis para downloads. Então o primeiro é o manual da TENEPS, que no caso esse seria a terceira edição, que é com uma capa nova também, feita lá pelo Rodrigo Guedes. Aqui não dá para ver muito bem, mas é uma porta, né? E aí a pessoa ali mesmo, ela entra, ela faz o clique, né? Ela dá o clique ali e aí o download abaixa o arquivo, né? E é o arquivo que ele está em PDF, então ele pode fazer consulta, pesquisa, baixar no seu computador pessoal aí. Então esse é o primeiro livro que a gente colocou, então a tendência é que a partir de agora a gente consiga abrir a porteira, né? E colocar os demais livros aí. Conseguindo. Oi? Val. Ah, sim, abriu a porta, né? Só essa questão esse aí que vai baixar para o pessoal. A questão do site da Editares. A porta aberta está saindo uma opção de gás lá de dentro. Existe uma outra coisa que estão até me pedindo para explicar, que existe o download da enciclopédia para melhorar o desempenho da enciclopédia, que o pessoal está esquecendo de fazer e continua reclamando. E para todo mundo fazer download, que é uma coisa simples, da enciclopédia, entra na enciclopédia e faz o download. Se a pessoa não sabe nem fazer download, ela não vai nem entender o livro.
Então não adianta falar. Eu já fiz no meu há muito tempo. O download é... Nós somos práticos, objetivos. Mas é mais medo, porque o Nós download... estamos falando para quem entende um pouquinho de cibernética. O download é coisa simples. E Falar agora quem entende, eu quero agradecer aqui a minha amiga Terezinha dos Estados Unidos, que mandou para mim os 10 filmes que eu assinalei lá, que é livro, filmes em inglês, só falando em inglês, feito nos Estados Unidos. São 10 filmes que ela mandou. Eu pedi 9, ela mandou 10. Eu nem vi ainda os filmes, porque eu não tive tempo. Mas eu quero ver depois qual foi que ela mandou, que eu não sei por que ela acrescentou alguma coisa. E outra coisa, junto com isso, ela mandou os 3 livros do Obama, o presidente dos Estados Unidos. Quem quiser ver os livros originais, etc., a edição que saiu lá, está lá já na holoteca. Quem for estudar o Obama, precisa ver esses 3 livros, senão não vai entender nada. Agora, hoje também eu quero falar uma coisa. Do jeito que eu bati palma aqui para o nosso governador do Paraná, meu amigo lá, sabe, que é o Beto Richa, quando ele nomeou Faisal, que é outro amigo que nós temos aqui, para a Secretaria do Turismo, hoje eu quero também dar meus parabéns para a nossa presidente. A ex-guerrilheira está ficando uma fera. Ela tomou uma atitude fora de série na hora que tira esse Palocci, que é um cara da militância da ilicitude, quer dizer, é mafioso. E colocou a Gleisi Hoffmann, que nós conhecemos, que é daqui, gente nossa, técnica fora de série, e é muito mais política em certas coisas. O povo está achando que ela não é política, ela entende o assunto. E outra coisa, você sabe que a oposição chama a Gleisi de, vamos dizer, como é que é? Esquentadinha. Por quê? Ela põe o dedo na ferida e fala tudo na cara da pessoa. Ela foi uma das primeiras que levantou e falou lá para todo mundo, não, é melhor ele sair o mais depressa possível, porque senão vai ficar igual o mensalão. Então isso aí é fora de série. Outra coisa, ela entrou na Casa Civil. Então ela é a primeira-ministra. O Brasil tem uma primeira-ministra. Quem entra na Casa Civil é primeiro-ministro. Eu sei que aquilo é um rabo de foguete. Uns 3 já entraram lá e foram despachados, mas com ela eu acho que ela é muito segura e fora de série. Ela forma o primeiro casal da República, que tem 2 ministros, é ela e o marido Bernardo. Né? Então, isso é fora de série. Outra coisa, ela vai olhar muito a gestão do governo. Isso é fora de série. Eu também acho. Ela falou isso tudo. E ela falou com toda disposição, ela entrou para valer. Eu acho isso muito bom, porque a presidente está colocando mulher no lugar. Ela está entrando na minha técnica, criando as monstras. Só ainda não uso esse termo, mas está de usar, que são as monstras. Que eu tenho mais mulher do que homem trabalhando comigo em todas as coisas que eu faço. Agora, falar nessas coisas, já que o povo está me arranjando as coisas, um dia desse eu falei aqui, que eu precisava de arranjar o filme A Onda. Ele tentou ver se arranjar, não arranjou. Então eu quero ver quem é que tem o filme A Onda para me arranjar. Hein? Não, é A Onda, aquele que a gente falou aqui. Então me dê as 2 versões. Então me arranja que você tem. Mas ó, é definitivo. Se precisar, manda tirar uma cópia. Ou senão, vamos ver o que a gente faz. Você me arranja? Eu tenho pressa disso. Então, por causa do processo político, a gente está estudando o problema muito seriamente. Agora, gente, argumento dirimente. Vamos, então, tirar as dúvidas da argumentação de vocês hoje. Está aqui o negócio, tudo, vamos dizer, dentro de uma condição assim mais pequenininha, de 4 páginas, que eu fiz um resumo, mas também faz a pessoa pensar. Pode falar aí, Dom Arlindo. Na fatologia, a terceira linha, para você dar uma aprofundada, a afirmação peremptória incomprovável. Não, são essas bobagens que a pessoa vem e fala um negócio como se fosse definitivo. Entende? Então, por exemplo, ela não pode comprovar. Por exemplo, aquele cara que chegou e falou, eu acho que eu sou o Serenão. Então, como é que você faz? Você vai comprovar com o quê? Você pede para ele, então mostra aí que você é, vamos ver.
Aí ele dá uma rodada de samba de carnaval e pensa que é serenão. É achismo que a pessoa fala peremptoriamente. É lógico, peremptório, isso é a maior bobagem. Toda afirmação peremptória já é boboca. Agora, aquela que é incomprovável é pior ainda. E na página... Então, a peremptória, por exemplo, eu viro para você e falo assim, eu tenho 5 dedos nessa mão. Nesse caso... É uma afirmação peremptória. E eu comprovo, está aqui, ó. Isso é outra coisa. Eu não entendi, então, por que ele fica aqui? Porque a gente vai lendo tudo, é tudo de outro lado. A defesa do ponto de vista, a eliminação da dúvida, aí ele está no meio. Não, você sabe que eu coloco tudo entre pontos e vírgulas. É um contraponto. É lógico, a pessoa vê o que ela é. Ela se vira, te vira. Aqui tem coisa positiva e negativa, mas o verbete é homeostático. Se você tira dúvida de alguma coisa, isso é o máximo. Uma das coisas mais difíceis que tem é tirar dúvida dos outros, da cabeça dos outros. Agora, tirar da sua é a pior que tem. Para tirar da sua, você tem sua. Né? Senão não vai. A última coisa, na página 5, eu queria que você desse uma analisada da numerologia em geral em relação ao argumento. O que é que você quer? Porque na enumerologia você põe a prova documental, o cartão do... Pois é, essa aqui é o único lugar, nesse verbete, que tem os objetos. Tem 4 objetos. Agora, ó, esse verbete, ele tem 2 siglas apenas e ele não tem palavras sensipedais, só para chatear. Mas então, você pôs isso, por exemplo, um cartão de crédito, não, cartão, carteira, título e cédula, tudo são objetos. Mas são só a prova documental. E para falar em prova, eu estou dando os objetos. Tudo é prova. Cédula de identidade, por exemplo, ela é um argumento. Cédula de identidade é prova. Um argumento dirimento, isso que você quis dizer. Tudo é dirimento. Se eu chego e mostro a você com a minha cara, tudo, você vai falar o quê? No mínimo você vai falar assim, não, isso é falso, mandou fazer, isso é outra coisa. Mas o documento em si, se ele for legítimo, acabou. Não tem jeito. Carteira de trabalho, não tem jeito. A caderneta de trabalho, aquela que eu recebi quando tinha 16 anos, 1948, nunca pude esquecer, eu tenho até hoje. Aquilo me deu uma condição de adultidade que era uma loucura, sabe? Com 16 anos. Agora, ó, eu já tinha muito trabalho para fazer, já trabalhava com milhares de alunos, era um problemão danado. Eu era mais do que bedel nessa ocasião. Já tinha uma mesa na secretaria de todas aquelas escolas. Eu entrava e sentava na mesa, o povo chegava e olhava, o menino está sentado aí, quem é aquele que é dessa mesa? Isso era eu. Entendeu? Isso tudo aconteceu. Uma vez entrou lá um cara que era juiz, foi... o Diaba 4 lá, comendador, cheio de coisa, corregedor de justiça, milhão de coisas. Entrou e viu sentado na mesa e falou assim, o que esse menino está fazendo aí? A mesa era minha. E outra coisa, tinha 3 gavetas do lado, 3 gavetas do outro, cheio de despacho, cheio de coisa. E uma coisa séria, quem tomava conta das atas mais sérias para levar para o inspetor, que o Ministério da Educação tinha inspetor, você tinha que atender toda semana e mandar aquilo. Quem tomava conta disso? Uma das coisas mais importantes das escolas era eu. Quem ia falar com o médico, que era o inspetor oficial nomeado pelo Ministério, era eu. Eu ia ao hospital para falar com ele. Toda semana. E outra coisa, quem fazia as atas e depois tinha que datilografar as atas para colocar no negócio para ele ver, era eu. Tinha minha letra. Isso eu acho que ainda tem guardado até hoje, na documentação, tudo. O menino fazia tudo à mão. Tudo certo. A respeito da questão do paravisual, na intermissão ainda tem algumas dúvidas. Antes mesmo de conhecer a minha duplista, eu já tinha me interessado por outra garota muito parecida com ela. Nosso sincronismo é tão incrível e por isso penso que planejamos esse duplismo evolutivo atípico no curso intermissivo. Essa questão de alguns seres, tanto com sims masculinos quanto femininos, terem preferência por um perfil físico específico, aqui no intrafísico, tem alguma relação direta com o extrafísico na fase pré-ressomática? Tem. Às vezes, por exemplo, um homem que já tem várias vidas como homem,
Ele criou um tipo que ele gosta, acabou. Ele gosta de morena clara, acabou. Não adianta apresentar loura para ele, que ele não quer saber disso. E isso, às vezes, vai através de séculos. Mulher, a mesma coisa. Eu tenho um caso muito interessante. A minha tia, que tinha a mesma idade que eu, que era filha do mesmo pai da minha mãe, mas era outra mãe, nós fomos criados juntos. Então, o que se passa? Eu fui estudando todo aquele problema e ela foi para o Rio. Aí, lá pelas tantas, eu encontro com ela no Rio. Tive que ir lá, né, por causa dos processos dessas escolas, aquilo que eu já trabalhava. E a gente ainda, gente jovem. Então, eu converso com ela. E eu viro para ela e falo assim, então, Adalgisa, o nome dela era Adalgisa. Então, Adalgisa, como é que é? O que você pensa? Eu falei assim, eu, Walter, vi qual que é o homem com quem eu vou casar. Eu disse, mas quem é? É o Churambay. Eu disse, mas Churambay é um artista lá da Dorothy Lamour, aquele negócio todo, tinha os mares do sul, aquele filme. Pois é, mas é aquele tipo que é o meu. Eu tenho certeza que eu vou encontrar com ele. Passa uma temporada, ela mandou um recado para mim. Encontrei o Churambay, vou casar. Por incrível que pareça, eu fui conhecer o marido dela, que era o Geraldo, era a cara do Churambay, os olhos, a cara, tudo igualzinho. Se casaram, tiveram vários filhos. Então, tem umas coisas muito estranhas nisso. Com homem eu já vi vários, agora de mulher foi só o da Adalgisa. Agora, era a cara do Churambay. Impressionante, igualzinho, tinha jeito. Completo hoje 5 meses de prática da Teresa, de modo profissional, e estou satisfeitíssimo com os resultados que trazem saldos evolutivos. Fica aqui o meu registro, tá? Nós te agradecemos e vamos em frente. Leva a Tenebs para frente. O senhor é a favor da descriminalização da maconha? Não. Eu sou contra isso. Isso aí é porque o governo está julgando a toalha. Então, por exemplo, eles agora estão proibindo o cigarro e agora vão ser a favor da maconha? Onde é que tem racionalidade, ponderação, lógica, equitatividade, cosmoética ou qualquer coisa nesse sentido melhor? Eu não estou vendo nada disso. Agora, quando vem o Fernando Henrique, vem aqueles presidentes todos a favor de descriminalizar e abrir tudo, que fala que o processo de combate aos tóxicos fracassou, o fracasso é deles. Por que é que não entra gente para tomar conta disso no governo? Então, quando o governo falou assim, o governo é o derrotado. Aquilo é um fracasso do governo, está errado. Agora, eles acham que com isso eles vão melhorar? Gente, como é que fica? Vai matar mais gente, o negócio vai piorar tudo, isso é contra a população. Se uma coisa não presta, não adianta edulcorar, fazer maquiagem, fazer produção. Então, o que eu pensei sempre foi isso. Eu não mudei nada meu ponto de vista com a opinião desse povo todo. Agora, veja, eles todos são os fracassados, que não deram conta. Por que é que não arranja jeito de fazer isso? Por que é que não fecha determinados tipos aí de fronteira, uma opção de coisa? Por quê? As pessoas não precisam estar fazendo dromania, estar viajando tanto. Pode diminuir isso. Exige mais o processo que não vai passar nada. Nem arma, nem... E outra coisa, por que é que eles deixam esses países ser fabricantes? Quem é que são os maiores traficantes que tem na Terra? São alguns países. A Bolívia é um. O Peru parece que é outro. Eles vivem disso. Por que é que a ONU não entra contra isso? Agora, a própria Ângela, então, veja, a própria ONU. A ONU, eu nunca vi tanto fracasso como tem tido com a ONU ultimamente, uma opção de coisa que eles fazem. A gente tinha tanta esperança nesse povo, eu já tirei meu time de campo, não dá. Então, usuários alegam poder ir para a cadeia por fumarem maconha. O ideal não seria proibir todo tipo de droga e encaminhar essas pessoas. É o que eu falo, isso aí é a minha opinião. Estou de acordo, você está de acordo comigo, estou com você. Professor Valdo? Fiz no final, sim. Professor Valdo, o mesmo parece que acontece com o homossexualismo, né? Atualmente, nos colégios... Pois é, o homossexualismo. Agora, veja, se eles tivessem aprovado esse negócio, ia ter ensinar homem, beijar homem, mulher, beijar mulher, diretamente na boca.
Ia aumentar os processos de AIDS, porque você sabe que beijo é um negócio que mais contamina. O problema é difícil. Eles proibiram isso. Porque o negócio do jeito que estava falando aí, isso ia tudo para... É o Ministério da Deseducação. Então, problemão isso aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vamos supor que eles descriminalizam todos esses toques. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a gente vai poder sair na rua. Fiz no final da semana passada o ECP2. No curso, aconteceram fatos e parafatos que mexeram muito comigo. As concierges simplesmente me desnudaram. Nunca fui tão avaliada. Acredito ser isso a impacto terapia. Isso é uma senhora. Hoje sinto como se parte de mim tivesse dessomado. É uma sensação de certo vazio, mas ao mesmo tempo sinto mais a conexão com o amparo. Será que esse vazio é a falta das concierges que me acompanharam, sim, dos assediadores, e que de certa forma foram encaminhadas na hora da assistência? Foi pouco a pouco. Não, elas não foram encaminhadas, elas estão sendo. Você está em convalescência, não vai nesse bico não. É final de semana, mano. Isso aí não sai de uma hora para outra. A pessoa às vezes está com isso faz 30, 40 anos. O senhor poderia aprofundar esses sentimentos? Pois é, o sentimento é muito bom. Você está sentindo vazia porque você está sentindo falta dos assediadores. Abra o olho com isso. Tem muita gente desse jeito. Agora, veja o lado melhor das coisas. Vamos em frente. Sou psicólogo e estudo conscienciologia. Atendo uma paciente viúva há 6 meses. Marido dessomou com um tiro durante o roubo na relojoaria. Ela me procurou pelo fato de saber do meu parapsiquismo. Ajuda na parte psicológica e também usa a técnica do arco voltaico. Desde então, está na minha TENEPS e do CIAEC. Quando aplico a técnica, geralmente aparecem amparadores para falar alguma coisa sobre ele. Pelo que percebi, ele está sendo bem assistido e está passando por acertos do extrafísico. Ela readapta-se sem o esposo, faziam tudo junto. No início, ele estava bem desesperado. Já nas últimas consultas, já está bem mais tranquilo. Só que veio atrás de mim para dar mais recado para a esposa. Saldar a pequena dívida com o sapateiro. Ainda não passei o último recado à esposa. Até onde posso continuar dando recado sem sair da cosmoética e usando o maior discernimento? Não. O problema é que você está errado. Não tem nada que te servir de dar recado, não. Isso é besteira de merda que faz isso. Daqui a pouco você está fazendo despacho. Para com isso. O problema é o seguinte, o cara dessomou, tem esse problema, ele deve ser encaminhado para alguma comunex mais avançada. Você não tem recurso aí para atender esse povo desse jeito, não. A gente mesmo na TENEP faz isso. E eu não tenho na minha TENEP para estar atendendo, para continuar com aquele monte de gente que a gente atende, não. Tem que ir para a comunex mesmo, na saída. E outra coisa, ela deve esquecer o homem e cuidar da vida, o resto da vida que ela tem aqui. E não ficar presa a esse processo. Esquece isso. Pensa bem. Como o negócio é cedo, 6 meses, a gente entende isso aí. Mas tem que parar com isso, cuidar da vida. Olha se ela tem filho, vê o que ela vai fazer com isso, como é que fica a situação. Agora, não fica querendo agir como se fosse evolucióloga, sem conhecer a pessoa, sem ter nada aqui, o cara é dessomado, como é que faz? Isso aí é muito problemático, vai devagar. Esse processo de sensibilidade parapsíquica tem limite. Não serve para tudo, não. Nós não podemos resolver tudo, é impossível. O que mais vocês têm? Eu já respondi as 7 questões que apareceram aqui hoje. Por agora, então, o argumento agora é com vocês. Lembre-se, eu estou fazendo agora, começando a fazer um dicionário de argumentos da conscienciologia. Eu quero chegar nesses dirimente. Dirimente, quer dizer, diz e mente? Não, é dirimente, tá certo? Vamos dirimir as dúvidas. Esse é o caminho. Na frase enfática, o senhor coloca a relação do argumento dirimente com a pacificação íntima. O senhor podia falar mais um pouquinho sobre isso? O caso todo é o seguinte, há determinados processos que a pessoa fica em dúvida. E a dúvida, às vezes, ela pode ser mortificante. Então, ela é contra a pacificação íntima. Agora, quando você tem um argumento que é dirimente, que acaba com as dúvidas, isso aí tranquiliza, equilibra, melhora o íntimo, o micro-universo consciencial da pessoa.
Então, é muito importante o debate, a argumentologia, a discussão, que é para eliminar essas dúvidas, que às vezes colocam a pessoa a vida inteira sofrendo com aquilo. Há dúvidas, como eles gostam de chamar, mortificadoras. Isso é ruim, não é bom. Entende? Então é muito importante a pessoa fazer experiência para saber o que se passa. E ela chegar a alguma conclusão mais definitiva, ou pelo menos uma verdade relativa de ponta, que vai servir para aquele seu período ou aquele seu momento evolutivo. Isso é muito importante. Por isso que está aqui assim, nessa frase enfática. Agora, tem que ter a autovivência racional. Senão não adianta nada, que é o princípio da descrença. Eu quero dizer para vocês que hoje também eu gravei um pedido que vai ser levado para a televisão e outros lugares, para o povo ajudar o primeiro congresso dos intermissivistas internacional. Aqueles que puderem mandar alguma coisa lá, que eles vão colocar até uma caixa postal, para assistir, para nós fazermos a divulgação, para chamar os intermissivistas. Que aí vai ser bom. É o primeiro congresso internacional de intermissivistas que nós vamos aqui promover. De que forma o senhor descobriu o EV e seus efeitos? Engraçado, isso aqui eu acho que é a terceira pergunta que eles fazem esse ano para mim. Né? Olha, o EV é muito antigo dentro da minha vida e das minhas retrocognições. E é mais antigo ainda com um monte de gente que é evoluciólogo. De modo que esse negócio vem de muito tempo. Eu não inventei o EV, não. A gente já usava isso há muito tempo. E outra coisa, tem gente com quem eu convivo aqui hoje que também já usava em outras vidas. Outra coisa, no passado domingo, energizei uma tia que teve um AVC há cerca de 1 ano e se encontra acamada. Já tinha feito várias vezes sem problemas. Essa pessoa está falando de Portugal. Dessa vez fiquei com dor de cabeça, tontura, dores nos intestinos, garganta a queimar. Aqui, ó, garganta a queimar, por isso que estou falando que é de Portugal. E muita sede. Consegui recuperar-me dos outros problemas ao fim de várias horas, mexendo com energia, mas a cabeça ficou afetada até hoje. Na segunda-feira doía todo o crânio, parecia que tinha batido fortemente com a cabeça. Foi difícil movimentar a energia nessa zona. Tive necessidade de dormir bastante na segunda e terça-feira. Gostaria de saber o que correu mal para aprender com essa experiência. Noto, ainda faço EV, faço uma OVE, oscilação longitudinal, voluntária das energias. Não sei se faltou invocação de amparo. Quando acabei de energizar, não consegui trabalhar logo de imediato as energias, porque tive de dar atenção a outras tias. O caso todo é o seguinte, isso aí mostra que o AVC foi provocado por bloqueio das energias pesadas na cabeça da sua tia. Está na cara. E você começou a assimilar, você não está sabendo fazer a desassimilação. Tem que saber fazer a desassimilação. E então, se você for trabalhar de novo com ela, faça a desassimilação direta. O tempo que você gastou trabalhando com ela, gaste pelo menos com você para limpar aquilo que fica. Você está assimilando. Uma outra coisa, você é bom no processo, porque senão não teria assimilado desse jeito. Ele é bom. Agora, você assimilou só as energias negativas que estavam com ela. Se você continuar, pode ser que ela vai melhorar totalmente, vai tirar tudo. Agora, tem muito bloqueio de energia que causa o AVC. Isso é muito comum. Aí, por aí, ó, ele está provando que o processo da AVC aí foi feito o processo muito carregado. Outra coisa, nós não podemos falar que foi uma Consciex que fez isso diretamente, não. Que aquilo vai fazendo a acumulação dos bloqueios de energia negativa na cabeça da pessoa. Isso pode ter 20 anos que a pessoa está assim. Ainda mais em Portugal. Lá em Portugal isso é comum. Você sabe por quê, né? O tradicionalismo, o Staborn,
a teimosia, o processo da interiorose, o problema da pessoa não deixar, não mudar a ideia, não ter reciclagem, não fazer renovação, é status quo, não pode mexer em nada. Aí vai acumulando energia negativa. Não é fácil isso, não. Se examinar bem. Agora, a pessoa não está sabendo se de mexer com isso. Agora, é uma senhora que está fazendo isso, lá em Portugal. Pastor Walter, você pode falar mais sobre essa incidência de acúmulo de energia gravitante, o AVC? Isso não, o processo todo é o seguinte, a maioria das pessoas tem acúmulo de energia gravitante que está na cabeça. Muita gente desse povo tem o umbigo chakra também bloqueado. Entende? Então isso aí bloqueia tudo. Se o cara é casca grossa, ou se a mulher, no caso aqui, é casca grossa, isso piora mais. Aquilo vai acumulando, quase sempre vai dar, dentro daquele lugar de menor resistência da pessoa, o lócus, vai dar um processo que acaba levando para a falência dos órgãos vitais. Falência de 1, 2 órgãos vitais, quando mata a pessoa, ela vai embora. Aí ela já vai e cria o parapsicótico pós-dessomado. Ele já vai todo alterado para lá. Ele não conserta com aquilo. Então, esse processo, nós fazemos o arco voltaico para melhorar a pessoa, é uma bênção. Você está vendo o destino da pessoa no futuro imediato dela. Seja aqui ou noutra dimensão. Aquilo vai ajudar de tudo quanto é jeito. Entende? Olha a lógica do processo. Agora, o que se passa? As causas disso. As causas são as pessoas, por exemplo, que têm ojeriza, raiva, rancor, ódio, entendeu? Que ela pensa mal dos outros, seriamente. Aquilo é das piores coisas que tem, é o rancor. Isso aí piora tudo, o ódio. A pessoa destila aquilo e fica. E outra coisa, se tem assediador, porque quase sempre tem, porque às vezes ela está pensando mal do outro, o outro também está muito mal em cima dela, aquilo fica um processo de comorbidade da comunicação, uma coisa com a outra, entende? Fazendo uma ação de potencialização patológica. Agora, quer dizer, essas doenças neurológicas, em geral, elas são mais suscetíveis Tem muita coisa assim. Agora, o pior não é isso não, o pior não é isso não. Pensa só numa coisa. Muitas dessas doenças neurológicas desse jeito, a causa não é dessa vida. Aquilo veio da vida anterior. Entende? Então aparece aquilo e pega no processo neurológico da pessoa, aonde tem maior deficiência. Mas o processo, às vezes, vem de vida anterior, é da paragenética que está patológica. Então o negócio é mais sério, é mais embaixo. Eles, quando a pessoa dessoma, eles continuam com a pessoa? Ah, não, continua por causa dos processos da cicatriz psicossomática, aquilo que eu chamo. A pessoa está cheia de cicatriz, cheia de problema, ela leva com ela. Por que é que cria o parapsicótico pós-dessomático? Eu falo isso faz 60 anos. Isso é um fato. E aí ela pode o centro dessomar... espírita está cheio de espírito que comunica através dos médicos, tudo psicótico. Mas você poderia dizer assim que o funcionamento dessa condição de parapsicótico é devido a um bloqueio que teve, que aí levou ela a essa ele não raciocina bem. Escuta, você já teve alguma sensação de confusão mental? Você? Já. Assim, nem que seja durante alguns minutos. Você esteve num lugar, aí parece que você esqueceu que não sabe onde é que você está. Praticamente todo mundo passa por esse período de momentos rápidos de confusão mental. Alguém aí já passou por isso? Levanta a mão. Olha lá. Ó. Agora, pensa bem essa confusão mental, se isso vai aumentando. Vai aumentando. E aquilo perdura, fica prolongado. Isso é que é a loucura. Então, a confusão mental é uma amostra grátis reduzida, super rápida, de loucura, de demência, de psicopatia. Todo mundo tem isso. O desequilíbrio que a pessoa tem, o processo tem, certas hemicrânias, cefaleia, dor de cabeça, cefalalgia, como o povo gosta de falar, tudo é. É isso. É o início. Agora, isso aí cria. Se a pessoa tem isso muitas vezes, ela tem que abrir o olho, porque ela deve estar com um bloqueio muito bravo.
Agora, por exemplo, o arco voltaico, uma pessoa que sabe fazer, tira isso com a mão. Às vezes melhora tudo, porque o processo é de energia. Mas a pessoa também ela vai criar de novo, porque o problema está nela na forma de pensar, né? Também. Se ela não faz higiene mental, aquilo que eu chamo de higiene consciencial, volta, né? Ela não tem saída. Mas, por exemplo, professor Waldo, a pessoa dessomou, ficou parapsicótica por causa desse problema aí de energia gravitante. Ela ressoma, pode ter um bebê nessa condição? Cheio de energia gravitante? Acontece nas melhores famílias. Não é isso. Às vezes não tem o bebê, tem um natimorto. Você acha que o natimorto é porque só por causa do processo que deu eclâmpsia ou deu intoxicação? Não, às vezes é a consciência que está ressomando, que é muito pesada. Ela já nasce alterada. Você lembra do processo que eu já contei aqui, que eu estava lá mostrando os processos de psicossoma para o povo, dentro de uma repartição lá, que é um departamento lá de assistência. Então eu ia fora do corpo, isso eu fiz muito na década de 70. Então um dia eu estou lá, tinha uns 40 consciências, quando uma delas viu que eu era, ele recuperou, que ele era totalmente. E ele pulou em cima de mim, e gritou, Valdo, e pulou em cima de mim. Eu voltei para o corpo, com o coração disparando. Depois eu voltei lá, tudo isso. Mas aquele cara, ele recuperou na hora. E recuperou de uma maneira violenta. Você está entendendo? Agora veja, quantos anos que já tinha dessomado e que estava totalmente perturbado. Pensa bem, não tinha consciência nenhuma ali, ele era uma consciência. Ele era, né? Era ele a consciência. Está entendendo? Então pensa bem como é que é o processo nosso de pensamento e como é que o holossoma pode ficar todo patológico, não é só o corpo, nem só o cérebro, não. O holossoma inteiro. Por isso que eu falo sobre as cicatrizes psicossômicas do psicossoma. Só as piores são essas, por causa do processo de emoção. Principalmente a emoção patológica, negativa. Mas pegando esse caso que o senhor colocou, por que não foi feita uma assistência energética direto para essa consciência lá? Foi, aquele povo todo que estava lá tinha sido feito. Foi feito. Agora eles arranjaram gente que tinha afinidade com a pessoa. Ele me conhecia. Ele me conheceu aqui nessa vida. Mas, por exemplo, por que não assistência energética fez ele despertar e ele teve não conseguiu, tipo de o cara estava muito, eles não podiam mexer muito dele, tem que ir com calma. Entendi. Conforme a situação, se você colocar muita coisa, em vez de ajudar, piora tudo. A pessoa vai ficar agressiva. Esse lá, pelo menos, não era agressivo. Ele era um bobão. O que é a catatonia, você fez? Que é isso? Catatônico. Já viu como é que é? Eu conheci muito esse negócio de catatônico, eu andei desde a minha terra, aquilo me chamou a atenção. Tinha um cara na minha terra que chegava e ficava na rua assim. Mas 2 horas, 3 horas, sem mexer nada. Você podia jogar pedra nele, não mexia. Podia falar, chamar o nome dele, nada. Totalmente catatônico. Na rua. Aquilo me implicava. Lá não tinha médico nessa ocasião. Então, psiquiatra, o povo nem sabia o que era psiquiatria. Você está entendendo? E o cara. Aquilo me impressionava demais. Eu falei assim, o que é que tem em cima daquele pescoço? Não é essa cabeça igual a minha, a dele é diferente. Tem alguma coisa lá dentro, está bloqueado. Então, veja, isso é a catatonia. A catatonia é justamente isso. Agora, existe os catatônicos, essa física. É a paracatatonia. Valdo, quem dessoma com Alzheimer deve ir do mesmo jeito também, né? Dessoma. O Alzheimer é uma coisa que atinge o maior número de pessoas devido à falência do problema neurológico, né? A parte neurológica da situação. Mas ela vai lá naquele estado, depois tem alguma recuperação? Tem, esses aí até que recuperam bem. Agora, os parapsicóticos que são piores. Muita gente que tem o processo de Alzheimer, às vezes não se torna parapsicótico. Depende, cada um vê como é que fica. Agora, vocês acham, por exemplo, que uma pessoa dessoma, que ela não tem amigos? Tem. Às vezes, o que você vai fazer? Vocês não conhecem nenhum amigo de vocês que foi internado como demente? Como doente mental? Já tiveram? Vocês sabem como é que é isso. O que você pode fazer? Adiantou fazer doce de leite ou dar manga madura para ele? Não adiantou nada. A situação é precária. Então, eram meus colegas lá da faculdade. 2 professores de matemática. Foi. A matemática tem muito disso.
Matemática, muita gente pirada, piradinha. Lelé da Cuca. Tem muita gente assim. Porque ele quer fazer tudo matemático. Por exemplo, a consciência não é matemática. Ela criou a matemática. A hora que o cara quer entrar nisso, ele fica doido. Gente, não é fácil. Tem certos tipos de pensamento que endoidece a pessoa. Eu não vou falar aqui porque eu não quero ensinar isso para ninguém. Mas tem uns processos muito sérios. Só para vocês terem uma ideia, no projeciologia não tem nenhuma técnica que mexa com o coração, por exemplo. Nem nada que mexa diretamente com o cérebro. Por quê? Porque para umas pessoas, se você for ensinar uma coisa, ele piora pelo outro lado. Ele vai jogar tudo aquilo no buraco. Em vez de você ajudar, você piora. Eu não vou entrar nessa. Então, tudo que a gente fala de coração, direto, a pessoa trabalhar com o coração ou com a cabeça, tem que ir com calma. Tem que explicitar bem. Eu esqueci de um outro caso, que depois que ficou assim, meio leve, depois eu saí de sala em sala provando a existência de Deus. Com equações matemáticas. Matemática mesmo. Mas... Não, você não vai arranjar argumento nenhum, porque o cara nem está escutando você. Antes de você começar, já era. Como é que você vai argumentar com a pessoa que nem está escutando você? Não tem racionalidade. Ele está nas queimadas da baratosfera. Nesse caso, somente o trabalho energético, de repente, pode dar um apoio à pessoa. Ajuda para tirar os bloqueios de energia e ver o resultado daquilo. Agora, um caso que chega desse jeito, nunca é feito na hora. Aquilo vai demorar muito, tem que fazer várias sessões com a pessoa. O que a gente melhora na hora é aquilo que é só superficial, ainda não está enraizado. Eu queria... Assim, eu tenho uma dúvida que está há algum tempo. É a diferença de ação assim, no holossoma da gente entre o arco voltaico e a mega euforização. O senhor fala sempre assim, ó, o arco voltaico, você faz assimilação, você limpa o bloqueio, você faz assimilação e depois você limpa. Agora, na mega euforização, não precisa de fazer a assimilação. Como é que é a diferença para limpar o... A mega euforização você já está dando e não tem jeito de entrar. Pois é, por isso que eu pensei. Tá bom, o que você quer? Mas aí a mega euforização não é a mesma coisa. Não, eu sei que não é, mas como é que é o processo de arrumar, por exemplo, o cérebro do outro? Entendeu? Porque uma coisa e outra, você sai melhor. O processo aí é euforia. Como é que a pessoa sai bem com a euforia? Você tranquilizou muita pessoa. Isso é bom ou é ruim? Depende da pessoa. A mega euforização também é uma faca de dois mundos. Não fica pensando que ela é boa para todo mundo. Como é que fica? É que ir com calma. Então o processo da intenção da pessoa é muito sério. Pensa bem. É a intencionalidade que qualifica o objetivo. Né? Só, esse caso que o senhor viu a Consex despertar, que era seu amigo, eu estava pensando o seguinte, por exemplo, ele estava numa condição de raciocínio falho, né, no caso. Porque ele, ele não estava raciocinando, ele estava fechado em si. Então, ele não saía de si mesmo, ele nem estava vendo a realidade. É pior do que autismo isso aí. Então, se ele estava fechado, como que ele conseguiu se despertar? Serviço do papai aqui, o que é isso? Chegava lá e falava assim, olha bem aqui, olha bem, olha, como é que eu viro aqui um fantasma? Aí eu acabava com as minhas pernas, ficava só a metade do corpo. Lá pela Santa, falei assim, ó, tá vendo meus braços? Vão subir. Ó, fiquei sem braço. É porque eu estou falando assim, de algum modo isso fazia ele sair dessa inteira. Não, chamava atenção por causa do processo a coisa tão exótica, tão estranha. Chamava atenção, é isso que eu estava fazendo. Assim. Nisso eu sou especialista. Sou especialista de vida dos processos do Zéfiro, por isso que eu ia lá. Você tirou ele daquele ciclo, né? Fechado. Não, alguma coisa chamou atenção naquilo que eu falei. Aí ele seguiu um pedaço. Na hora que ele seguiu um pedaço, aquele veio, deve ter feito ele lembrar de quem eu era. Que eu estava parecendo bem eu, do jeito que o povo estava conhecendo, porque eu sabia quem era que estava ali. Bem eu. A hora que ele viu, caiu em si, como se ele despertasse, me acordou.
e pulou em cima de mim. Agora, veja, eu fazendo aquele negócio dramático, eu lá segurando a barra, o cara pula em cima de mim, foi um esbregue para mim. Esse foi o pior que tem. Eu já tive muita reação desse jeito, mas aquele me criou problema. O negócio foi tão instantâneo que eu voltei para o corpo intempestivamente, com taquicardia, tudo. Agora, eu tornei a voltar lá, com calma. Mas ele já tinha saído, ele estava bem. Aí já levaram para outra instância mais avançada. Ele já estava bom. Agora, tinha dia que eu começava a trabalhar e conseguia arranjar 15, despertava 15 de uma vez. Então era uma farra, né? Eles queriam fazer festa, queriam encontrar comigo. Então vem as coisas, tudo da matéria, né? Como se estivesse vivendo aqui. E aí dá um trabalho danado. Mas aí outros já tomavam conta. O processo meu era de dar um impacto. Entende? Agora, esses 40 lá, todos eram meus conhecidos. Essa é que é uma das vantagens de você viver mais. Agora, tinha cara que eu conhecia, eu tinha 20 e poucos anos. Mas o cara morreu com 65, todo operado. Tinha mulher no meio. Agora, a melhor coisa que tinha é que eles conseguiam conter os 40 juntos. Isso é que eles acharam que era a coisa mais difícil que tinha. Entende? De manter só aquele povo ali já era uma grande coisa. Isso era forte. Agora, o problema todo meu, vocês não ficam pensando que as minhas energias, os meus belos olhos é que faziam nada disso. Era o meu rapport com aquele povo. Então o processo de, entendeu? Intimidade é que manda nessa história. Uma boa parte deles eram pessoas que eu tinha ajudado em alguma coisa, informei alguma coisa, fiz alguma assistência, entendeu? Então eles não tinha nada contra mim, entendeu como é que é? Se uma pessoa tem muita gente contra, ele não vai arranjar 40 para fazer isso. Você está entendendo? Não é difícil. Então tem que arranjar. Mas esse povo é tudo dessa vida? Dessa vida. É. Esses 40 lá, eu lembro bem. Agora, não, eu trabalhei com outros. A primeira vez que eu fui lá, tinha 23 pessoas, e a maioria eram mulheres. Tudo eu tinha tido contato. Agora, havia prostituta no meio. Hein? Tava. Porque eu atingi muita prostituta. Eu nunca fui de prostituta de ir lá como homem, não. Eu ia para fazer assistência, mas eu fiz muita assistência nesse processo. Agora, lá em Uberaba eu tinha que atender mesmo, porque elas apareciam, não tinha jeito. E eu atendia todo mundo, eu nunca fechei a porta para ninguém. Então, eu tive muito contato com isso. Agora, de vez em quando eu tinha que ir até na zona boêmia mesmo, para atender o povo. Agora, eu fiz isso fora, eu fiz isso nos Estados Unidos, em vários lugares. Agora, o processo é a gente ter confiança e você criar um holopensene que tem uma assistência extrafísica. Se tem, você pode chegar no nível que eles vão te ajudar para fazer essas projeções. Essas projeções eram assistidas. Quer dizer, eles me assistiam para eu assistir os outros. Uma mão lava a outra, e as duas mãos lavam o cosmos. É o que eu fazia. A força era essa. Agora, ó, era um serviço muito bom. Te dava uma satisfação na hora. Entende? Agora, o que é engraçado é o seguinte, de vez em quando eu via um ou outro aparecer. Paulo, eu gostei de ver você lá, então eu voltei para ver o que você está fazendo. De vez em quando eles apareciam. Entende como é que é? Por isso que é que tem. Eu já vi gente desse povo como intermissivista agora. Está vendo aqui? Paulo. É gente conhecida. Então, dentro desse assunto, eu queria entender assim, às vezes, quando tem alguns garotos que eu atendo, que eles, teoricamente, seriam mais pesados, porque eles estão envolvidos com alguma coisa ilícita, tem 12 anos de idade, aí é envolvido, assim, o meio deles é pesado. Porém, tem um caso, por exemplo, que me intriga, que ele tem 8 anos, o menino, só que eu acho ele muito mais pesado. Quando eu vou atender, apesar de a gente ter um rapport bom, uma conversa boa, eu acho muito mais pesado ele sendo mais lúcido pelo fato de ele ser vingativo, que é uma característica menininho, pequeno, só que ele é muito vingativo. Eu quero entender assim essa diferença, porque de perceber às vezes pessoas que até estão cometendo atos ilícitos,
mas não aparentam ser tão pesados, por exemplo, quanto um menino de 8 anos, que ele... Tem menino de 4, 5 anos que é pior do que isso. Ele só quer fazer mal feito. É gente da baratosfera total. Tem muita gente assim. As moças que são aí psicólogos, estão trabalhando aí com a compartimental, que a comportamental, ela sabe disso tudo, todo dia tem gente. Agora, isso o que deixa mais pesado, mesmo sendo ele não tendo aparentemente É compartimentar mesmo. Para estudar, eu já falei isso. O que deixaria mais pesado, então, é pelo problema mesmo, que era minha hipótese, era pelo problema moral. Seria isso que deixaria mas mais... a maioria é isso. Agora, esse aí aparece mais porque está muito ainda furioso, né? Está muito animal. Então aparece por isso mais. que aparece mais, poderia ser pela idade? A animalidade aparece mais rápida. Isso tudo você tem que ver. Tem criança menor que isso, 8 anos já está velha a pessoa. Que poderia com 4 já estar menor do que isso. E é um perigo. Tem que tomar conta. Avança em todo mundo, de uma hora para outra pode criar problema. E outra coisa, tem criança que você olha, ela tem maior profundidade de pensionização do que um adulto de 50. Ela vê, tem visão atrás do morro, pesadíssima, negativa para acabar com alguém ou alguma coisa. Só de olhar você já vê. Você tem muito disso. Aí precisa ter muito cuidado. De que forma a Conscienciologia analisa e trata o transtorno obsessivo? As interpretações dos sonhos são manifestações do inconsciente? Não, esse negócio de sonho é besteira. Agora, transtorno obsessivo é estado vibracional e a pessoa acabar com alto assédio. É por aí que melhora. Meu grupo familiar tem tendência para ver somas precoces por meio de acidente. São 3 tios, um primo e um irmão. Há dos 2 anos, meu filho, na época com 13 anos, foi atropelado. Uma prima, no ano passado também. Ela estava com 20 anos. Ambos sem ferimentos graves. O professor poderia esclarecer de que forma posso contribuir para mudar esse holopensene, ajudar o grupo a superar essa situação? Do grupo todo, somente eu e minha mãe conhecemos a Conscienciologia. Os demais estão enrolados com o processo da religião. Olha, precisa ver o que eles estão fazendo com a religião, precisa ver onde é que eles estão morando, precisa ver como é que é a vida e o ciclo de relações que eles têm na vida. Isso tudo é importante. E dizer para eles que isso tudo é acidente de percurso. Se tem muito acidente de percurso, a mesma pessoa, durante uma temporada, pode ter assédio. Se tem assédio, se ver qual tipo, por quê, de que modo. Tudo isso tem que examinar. Mas lembre-se disso, o processo é acidentes de percurso consecutivos, durante uma temporada. Há um ou outro, de vez em quando, esporádico, todo mundo tem. Agora, se aquilo tem, por exemplo, durante 2 semanas, a pessoa teve 3 acidentes esquisitos e não tem, aparentemente, nenhuma conotação um com o outro, isso é esquisito. Ali tem acidente. Tem algum boi na linha, como nós chamamos. Aí pode ter processo sério, de assédio. Tem que estudar. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Alô? O senhor comentou o caso das pessoas que podem vir como natimortos se tiverem um problema muito grave, intrafísico, levou para extrafísico e retornou. Porque às vezes, por exemplo, as energias da mãe podem melhorar muito a pessoa. Mas às vezes, a hora que tem o contato com o processo da matéria, com a energia da mãe, nos primeiros meses só de vida fetal, o negócio já começa a dar para trás. Então, uma rejeição, no caso, energética. Tem um monte de nome bonitinho que a medicina dá, a obstetrícia dá, a ginecologia dá, um monte de coisa. Mas o processo é energia, incompatível. Isso existe. Agora, é incompatível e devia de ser compatível. Pois é, exatamente isso que eu comentei. Porque foi calculado... Às vezes ainda não está na hora, né, do povo se encontrar. Entendeu? Aquela mãe ainda não serve para aquele filho, ou aquele filho não serve para aquela mãe. Mas os afins se atraem. Como é que fica?
Uma das piores coisas que eu já vi nesse processo é a hora que tem 3 concierges que querem renascer com aquela mãe. E só vai nascer um, não vai ter trigêmeos. É um problemão. Então, essa tentativa frustrada ou por antecipação, porque não é o momento, gera os efeitos disso, gera que consequências nas fichas das duas consciências envolvidas? É a consequência do processo negativo. Qual a influência daquilo no órgão pensante? Por exemplo, a pessoa veio sozinha, às vezes vem uma farândula junto. O ambiente, às vezes, não é só do natimorto. É o ambiente todo que foi criado. Ah, entendi. Tem mãe que a gente vai conversar com isso, e já houve casos comigo, ouvi muita coisa disso no interior. Então a senhora chega para você, a moça lá, e fala assim: doutor Valdo, eu descobri que eu estava doente pelo meu processo íntimo. Eu falei assim: mas como processo íntimo? Eu comecei a passar mal e vi que eu estava grávida, gestante. Não tinha feito exame nenhum. Nada mostrava que eu estaria grávida. Agora, eu afirmei que eu estava porque eu não estava me sentindo bem. Eu já estava com alguma coisa dentro de mim. Agora, foi lá, fez exame, estava grávida. Agora, você veja bem, a pessoa já descobriu o negócio, em vez da gravidez dar aquela, vamos dizer, verdadeira euforia, às vezes, para a mulher, tem casos que é o contrário. E outra coisa, a hora que a pessoa viu que estava grávida, daí a pouco ela começou a vomitar, né? Então aí, passou mal, tem que segurar a barra para ver se vai aquilo até no lugar certo, com as coisas tudo certo, direitinho, porque às vezes não é fácil, não. Valdo, eu conheci uma moça lá em Belo Horizonte, que ela era doida para engravidar. O dia que ela engravidou, ela começou a passar mal. Só que as percepções dela é que tinha muita gente em volta dela e ela não estava gostando daquilo. Ela acabou vindo perder a gravidez, né? 2 meses e pouco. Pois é. Mas aí você sabe o que é? Às vezes um caso desse, aquelas concierges que estavam em torno, estavam perseguindo aquele, não queria que ele renascesse, que estava atrás dele. É isso que eu queria entender. Porque você falou assim, ó, a mãe e o filho tem afinidade. Se ele tem afinidade, como é que pode ter rejeição? É por causa da farândula? Tem afinidade, mas vem cá. Entre o algoz e a vítima, quem é que tem mais afinidade? Os dois. Sim, mas então por que tem esse processo na hora que nasce? É por causa das companhias, então? Não. Não, o caso desse aí que ela está falando, possivelmente foi isso. Um monte de companhia é isso. Cada caso é isso. Afinidade, já que, ó. Não teria que dar problema. Vem cá, eu só vou te fazer uma pergunta cretina. Você nunca viu um casal que estava morando junto faz 40 anos, eles vivem brigando há 20 anos? Como é que é isso? Não, não é isso. Vivem na mesma casa, cada um para um lado, ninguém quer saber do outro. Ô, Valdo, essa moça, ela não gostou da experiência da gravidez, muita gente, ela preferiu adotar. Adotou 3 crianças, assim, uma em cada época. E ela percebeu quando a mulher em São Paulo engravidou, e quando o bebê, ela anunciou, ela disse, ó, meu filho está vindo. Quando deu 9 meses, ela falou assim, meu filho está nascendo, vai nascer por esses dias. Ela acompanhou isso. Ela tem 3 filhos adotivos, nunca mais quis saber de gravidez. Diz que a experiência não valeu. Existe tudo isso. Não é fácil. Afinidade, gente, não é fácil. Precisa ter a qualificação da afinidade. Os afins mal intencionados, os afins anticosmoéticos são os piores que existem. Existe uma afinidade anticosmoética. Como é que faz? Gente, o que tem mais é aquilo que eu já falei aqui mais de uma vez. É o processo da perversão, da comunicação, ou do convívio. Então, por exemplo, o assédio moral. Tem gente que está trabalhando numa repartição que é contra um, é contra o outro, um manda no outro. Mas eles são contra. Um vive perseguindo o outro. Às vezes 10 anos. Isso tudo é assédio moral. Como é que fica aquilo? Agora pensa bem o que é que aquilo vai para o futuro. Os afins se atraem.
Você vai conviver mais com um pouco, você ainda tem problema. Quanto mais problema você tem com o outro, melhor. Por exemplo, eu estou criando uma série de problemas com vocês. Os nossos problemas são mais ou menos matematicamente mais tranquilos. Você está entendendo? Então, isso é importante. Me ajuda vocês, etc. Tal. Mas Por exemplo, eu não estou pisando no pé de ninguém ultimamente. Aquilo que eu já falei aqui, eu não ando com garrucha na cintura. Está entendendo como é que é? Então, isso é muito sério. Não estou comendo criancinha essa última semana agora, deixei disso, sabe? Não sou mais canibal. Isso é muito importante. Entende? Paulo, aqui na letra A. Como que ocorre essa questão do renascimento? É só por uma questão de afinidade ou tem um... Não, varia infinito isso aí. Quanto mais avançadinho ou lúcida seja a consciência, mais assistência ela tem. Quanto mais animal seja a pessoa, menos assistência ela tem. Pensa bem que você vai ver. Isso é para renascer, para dessomar, para ajudar, para fazer isso, para fazer aquilo. E no caso da mãe... Pensa, só uma coisa. Você acha que toda anta, por exemplo, a anta fêmea, ela tem assistência só de amparadores? Tem de tudo. Então pensa agora, você acha que toda mulher tem assistência de amparador? Sim. Uma outra coisa, você acha que toda anta vai nascer só as antazinhas de alto nível? A mesma coisa. Você acha que vai nascer antas humanas através de mulher? Sim. É inevitável. Já que se atrai. Quer dizer, que existe a mãe anta, a filha anta, o filho anta, o pai anta. É inevitável. É evolução. Como é que vai fazer? Agora, por isso que eu falo, ainda existe o Homo sapiens sapiens primatus. Ainda tem. A primatologia, portanto, ela é mais séria do que aquilo. É por isso que eu estava falando com o Felipe lá. Semana passada, quando a gente falou também, de novo, desse caso das crianças, que já cedo já tem uma má índole, vamos dizer assim, aí que eu ainda te perguntei, mas então por que não manda logo todo mundo para outro planeta, né? E o povo ainda ficou rindo. Não, depois eles encontraram comigo depois da campo de concentração, carcereira de penitenciária. Também. Ela parece aquele povo que fica no corredor da morte, aquele cara que vai colocar lá, para eles colocar os troços dele todos e matar o sujeito. A pergunta é a seguinte, no caso de uma criança dessa, que com 6, 8 anos de idade, já está desse jeito, então já é determinístico. Qual a possibilidade que ela vai ter? Qual a chance? E o que a gente aí tem que fazer com ela? Você chegou a ver aquele filme da Bandeirantes sobre a Cracolândia? Não. Você precisa de ver. Aquilo vai te esclarecer, está até no YouTube. Mas tem que ter uma razão lógica. O que é que se ainda pode fazer com ela? A razão é falta de discernimento. Péssima intencionalidade. Pensa bem. Ela está assim, mas e aí? O que vai fazer? Como dar vai evoluir. Como é que ela vai ter um pouco de chance? Por incrível que pareça, esse povo todo vai evoluir. Se você não acredita nisso, é só olhar o passado de vocês. A ressoma não é... Olha o passado de vocês, vocês vão ver toda essa realidade. Então, a ressoma, a vida que vem para a fiscalidade é uma oportunidade. Representante de cobras, raposa, ornitorrinco, anta, tigre, lioa, raposa. Algumas ainda são muito raposistas ainda. Hein, professor Valdo, falando em matemática, acho que ela vai entender. Ainda não chegou no ponto mínimo, entendeu? Ainda tem. Pode ser que ele comece a subir. Isso é matemático. Que a sensação que dá é que ela ainda vai piorar mais ainda. Sim, mas aí... Não, chega num ponto que eu sempre já falei isso, já escrevi muito sobre isso. O mega assediador, aquele pior que tem, vai chegar num ponto que ele cansa. O que cansa mais, satura e que enche a pessoa com o tempo é
vamos dizer, o desconforto. Então ela vai sentir no nível de desconforto, a zona de desconforto. Uma pessoa, por exemplo, ela mata o outro e ela continua matando, por exemplo, um serial killer, que ela se sente confortável com isso, com a matança. Vai chegar um ponto que ela não vai se sentir bem. Aquilo então vai reverter em cima dela. Aí então você já viu o que vai acontecer com ela. Ela mesma, devido àqueles pensamentos, ela começa a encruar. Ela vai acabar dando algum processo neurológico, vai nascer tudo alterado, vai ter oligofrenia. Então, por exemplo, vocês não ficam pensando que vem lá uma concierge para colocar a pessoa debilóide ou idiota. Não, ela mesma que fez aquilo. Pelos pensamentos dela. Falando de então, ela altera o processo de renascimento com a fisiologia humana. O holossoma fica alterado. Falando ainda em matemática, a derivada zero, ela pode ser ponto de mínimo, máximo ou inflexão. Você não pode desistir antes, entendeu? Lógico é a saturação, vai deixar ela chegar na saturação. O que não é que não tem saturação? Tudo tem. Presta atenção. O serenão, ele tem saturação? Em tese, ele não tem nenhuma saturação patológica, mas ele tem uma saturação. A hora que ele domina tudo, não tem mais nada para ele fazer aqui, o que ele vai fazer? Houve uma saturação. A saturação de quê? Da competência, do desempenho, da eficácia, da lucidez, da cosmoética, da evolução. Então, por exemplo, não adianta você querer ser anta, você não vai ser mais, eu te garanto. Isso aí, a sua garantia é o seu dinheiro de volta. Você pode admitir que anta você não vai ser mais de modo algum. Agora, vamos supor que eu vou pegar uma pessoa que não está bem assim, ela ainda tem muita má intenção. Você eu te conheço. Essa pessoa outra aí eu não conheço. Ela às vezes vai virar anta, e pior do que isso. Ela vai para um planeta inferior, ela vai lutar com mastodonte, brontossauro, como é que vai ser? Ponto de vista, a oligofrenia, a esquizofrenia já é um ponto de inflexão. Ou isso, ou a transmigração. O que a pessoa quer? Mas às vezes, mesmo para transmigrar não adianta, porque a pessoa nem sabe o que é. Eles têm lá um limite. Isso aí foi uma das primeiras perguntas que eu queria saber sobre isso. Há um limite de lucidez para a pessoa ir. Uma coisa que eu vi é o seguinte, do povo que estava indo, a maioria estava lúcido. Então, ao ponto de deflexão, a hora que a pessoa cai. Você está entendendo? Aí depois tem o outro ponto, subida da história. Agora, esses que vão, estão bem conscientes do assunto. Você já pensou, se você mandar um cadáver, vamos dizer, um vegetal, uma consciência vegetal, que não sabe nada do que está se passando para ela não vai saber nada. Lá ou aqui tudo é igual. Então, se ela se conscientizar, ela vai fazer algum esforço daí para frente. Não. Às vezes já chegou o ponto, às vezes já chegou. Às vezes já chegou, precisa examinar, né, aquele ponto. Eu não sei como é que é isso. Mas o que a gente nota é assim. Porque é muito estranho. Eu, por exemplo, a hora que vejo aquele monte de gente, e muitos totalmente lúcidos, alto nível de lucidez, sabia para onde ir. Eu tenho uma leve impressão, eu na hora não vi, eu não posso constatar uma coisa dessa, mas que alguns estão se sentindo até muito bem com aquilo. Não. É um desafio, vamos enfrentar isso aí. Vamos enfrentar. Hein? O senhor conta que algumas consegues transmigradas faziam discursos. Não, fizeram discurso de despedido para o ar. Teve um. Igualzinho orador de turma. Ele foi lá, etc., e fez. Em nome de todos os meus correligionários. Está entendendo? Uma coisa absurda. Agora o negócio era assim. Às vezes constrangedor, outra hora humilhante, eles mesmos entre eles.
Por isso que foi a primeira vez que eu vi a sensibilidade do enumerador. Ele fora do corpo eu vi que ele está sentindo. Agora, o senhor sempre fala que a consciência é imprevisível, né? Sim. Então, esse ponto onde vai ser desligado é quando começa por exemplo, a ser quer ver uma previsível. imprevisibilidade que eu não penso que é possível? Eu vou te falar, isso tem também um limite. Por exemplo, uma pessoa que é um serial killer virá serenão amanhã cedo. É impossível. Então vamos devagar com isso. Não, eu estou pensando assim, ó. Serial killer para serenão. Eu estou pensando como é que é interessante essa regra, não sei, como é que é essa perspectiva do serenão, de saber um ponto onde a variação da pessoa é quase zero, mas não tem previsibilidade de melhora. Porque... Ele já sabe o nível que é. É a pessoa recalcitrante, a consciência recalcitrante. É aquela que sabe. Então é a pessoa que ela é capaz de tudo para sustentar aquele ponto de vista e ainda não quer mudar. Então isso aí cria problema. Agora, uma coisa engraçada também que eu acho é o seguinte: a hora que junta uma multidão, vamos pôr 500 consciências, tudo daquele jeito, como é que fica? Eu acho que uma das piores coisas talvez seja esse convívio. Porque se colocasse lá alguns de vocês, os serenões, os evoluciólogos, tudo no meio deles, a situação ia ser boa, né? Mas agora todo mundo daquele jeito, aí se eles reclamarem, eu já tenho uma resposta. Não, isso é para vocês se defenderem melhor, porque está tudo mais ou menos no mesmo nível. Vocês vão se defender. Quer dizer, quando o inimigo comum é um só, todo mundo se junta contra o inimigo comum. Então vocês vão lutar contra o dinossauro junto. Hein? Nas levas de transmigração, o grupo ele é sempre destinado para o mesmo local, para o mesmo planeta, ou sai um grupo, cada um vai para um... Eu estou sabendo, está indo tudo para um planeta só, até quando eu estive estudando, é um só que eles escolheram. Tá. Nossa. Entende? Então vai haver uma habitação lá pouco a pouco, o povo vai ver muita coisa extrafisicamente. Primeiro eles têm que fazer uma baratrosfera, né? É o quê? Porque juntou esse povo, já criou a baratrosfera naturalmente. Tá. Essa não vai ter muito trabalho, extrafisicamente. E ali vem. Nem todos ressomam, quer dizer, eles ficam agora, vem cá. No extrafísico. Quem é que tem mais prole? Os mais avançados ou os menos avançados? Os menos avançados. Então você vê que isso tudo aí vai escoar logo. Por quê? Sexo. Sexo é o ferrão da evolução. Falar em sexo, ferrão, troço esquisito, mas que é. Está entendendo? Não deixa de ser. Há uma afinidade, nesse caso, interplanetária. Então, os planetas também têm uma afinidade como isso todo. E agora é que eu não sei, né? O nível que tem isso, como é que é. Vocês veem? Que tem. Agora, precisa a gente estudar, né? Por exemplo, entre nós, quem é que veio de outro planeta desse jeito? Quem é que passou? Então, precisa de ver como é que é. Isso aí deve ter, então, uma paragenética mais rica. Rica. Não estou falando pobre, rica. E a pessoa passou por isso. O que vocês acham? Quer dizer, veio de um local... Tem alguém aí que é candidato a gente estudar? Vamos ver. Nesse caso, né, professor, ele veio de um ambiente muito mais evoluído e transmigrou para cá, né, para poder... Mais evoluído você não espera muito isso, não. Vamos supor, quem veio para cá e de onde veio? Uma porção veio assim. Mas agora vamos pensar que alguém, o planeta Terra já é o terceiro planeta dele, que não precisava, porque a maioria está só... praticamente o segundo ou o primeiro. Então, como é que fica? Tudo é um processo de se pensar, né? Mas, olha, isso tudo é materiológico, não tem tanto valor. O que interessa é o nosso presente e futuro. E outra coisa, vocês têm uma responsabilidade enorme, porque vocês sabem que vocês não vão ser mais transmigrados. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Como é que é? Se a pessoa ainda tem dúvida que ela vai ser transmigrada, ela pode estar fazendo muita besteira ainda, né? Já teve cara que eu já mostrei isso tudo, eu falei, não, Walter, se tiver a gente vai, né? Vamos ver o que dá. Tem cara que é assim, totalmente desanimado consigo mesmo. Entende?
Professor Valdo, agora há pouco o senhor comentou a questão da saturação que leva ao processo de renovação até certo ponto, né? Então, dentro dessa condição, o senhor acha que, por exemplo, as técnicas que a gente usa, por exemplo, a técnica de reflexão, ela gera uma aceleração nesse processo de saturação? Gera. Porque as pessoas têm que parar para pensar, né? A maioria não para. Isso é um problema. Parando para pensar, você tem muita ideia nova. Agora, eu penso que todo mundo vai chegar a uma certa maturidade, se a pessoa tem uma certa lucidez, ou um certo discernimento, que ela vai parar para pensar. Todo mundo é pensador. E ninguém pode fugir disso. Agora, esse pensamento faz criar ideias novas. Agora, por isso que eu acho que, a rigor, todo mundo é escritor. É que uma boa parte não assume a condição da escrita. Mas todo mundo é. Todo mundo tem coisa da sua própria reflexão. Nós somos complexos. E tem verdadeira enciclopédia dentro de cada um. É a autoenciclopédia, como eu chamo. E dentro dessa condição, que essa saturação ela pode vir por aspecto externo, ou seja, a própria vida, o próprio determinismo pode levar a pessoa a se saturar. Então, você está falando assim do ponto de vista do mega assediador? Isso. Não, o mega assediador quase sempre ele é pego pelo processo de emoção. Do jeito que ele erra pela emoção, ele às vezes conserta também através da emoção. Então, uma coisa que mude o processo dele. Por exemplo, muitas consciências acham que o processo da maternagem é importante nisso. Então, o cara lembrar, por exemplo, ele é um mega assediador. Aí aparece, por exemplo, uma série de consciências, tudo cada uma mais bonita do que a outra na frente dele lá. 8, que foram filhos ou filhas dele. E que mostra como é que é. E ele fica ali encantoado, ele não pode sair. Ele tem que pensar naquilo. Isso às vezes pode dar um baque violento no camarada. Um impacto. Você está entendendo? Um trauma. Faz pensar. Agora veja, é um processo composto, psicossomático, composto por um grupo de vidas anteriores. Agora o cara está sabendo tudo, ele localiza, identifica quem é, como é que é, ele sabe, ou está tudo ali. Todo mundo querendo o bem dele e ele totalmente recalcitrante. Às vezes o cara joga a toalha. Veja em meu quarto, quando vou dormir, que aparecem 1 ou 2 esferas de energia. Sinto que ficam jogando energia no meu corpo, mas também percebo todo o holossoma com exteriorização muito forte pelos chakras. Gostaria de saber a sua opinião. Essas esferas são amparadores ou assediadores? Será que devo estar fazendo alguma assistência ou estou sendo isca de algum assediador que está me vampirizando? Olha aqui. Esse aqui escreveu o nome dele, 4 nomes. Falou assim, melhor não falar meu nome. Eu não falo mesmo, eu só falo aqui quando precisa em favor da pessoa. Não se ter medo que eu não vou falar, não. Agora, outra coisa séria que eu quero te falar. Você mesmo ainda não está sabendo nada sobre esses assuntos de assédio e desassédio. Primeiro, o que você sente com isso? É negativo ou positivo? Por aí você sabe se é amparador ou não. Olha qual é as suas impressões, as suas sensações. Você tem ressaca energética com isso? Ou não tem? Pensa bem. Isso esclarece alguma coisa na sua cabeça? Isso te dá uma pacificação íntima? Ou você fica com sonhos mirabolantes, difíceis ou pesadelados? Tudo isso tem que pensar. Se tem reações depois disso, negativa, tem assediador. Se tem coisas boas que exaltam o seu mundo íntimo, tem amparador. Estive no SCP-2 no último fim de semana em Curitiba. Quando fui atendido, recebi a mensagem para estudar parapolítica. Peço ao professor alguma orientação sobre os itens mais importantes para esse estudo. Olha, seria bom você participar da politicologia, todos os eventos que o CAEC tem promovido ultimamente lá no discernimento. Isso é o melhor, né? Pode fazer. O mais é ler, depois reler,
Anotar, depois registrar e por aí vai. O que acontece com a pessoa com mal de Alzheimer que já foi projetora consciente avançada? A doença afeta a sua lucidez extrafísica? O professor poderia comentar o que acontece? Aí depende, né? Se a pessoa, por exemplo, ela foi projetora consciente avançada e ela depois entrou em Alzheimer, o processo às vezes é do corpo. Mas se entrou o corpo é porque tem alguma razão de ser. Às vezes é para melhorar alguma coisa. Uma outra coisa, ela às vezes está com o corpo todo alterado assim e ela pode estar descoincidida com lucidez. De modo que cada um tem que estudar, né? E ver o que se passa. Isso é igual aquela menina que eu falo lá no Projeções da Consciência. Não, lá no meu corpo eu não apito nada, agora aqui eu sei tudo. Ela falou, não apito nada. Terrível. Um adolescente. O que mais tem entre vocês? Sobre o argumento de mente. Qual é a dúvida que vocês têm que o Arlindário responde? Pode falar. Não, eu ia perguntar, era daquela experiência, o senhor comentou do enumerador, ele estava projetado ou ele era consciente nesse momento? O enumerador. Não, o enumerador é consciente. Está comigo. Né? Quem estava projetado era eu. Sim, não, só para deixar claro, tá. Eu saí lá de casa durante uma reunião. Foram 2 reuniões de quarta-feira que eu vi isso. Agora, uma delas, eu vi o processo dele. Valdo, no caso, quando você resgatou lá o seu avô, ele estava em o estado dele era razoável, bom, assim. Bom, ele não estava... Quando a gente fez o resgate dele... Quando você foi resgatá-lo? Ele estava totalmente do jeito que ele dessomou. Quando ele dessomou, ele tinha Alzheimer. Ele continuava com Alzheimer. Fazia só 22 anos. De modo que cada caso é de um jeito. Agora, meu avô era complexo. Ele tinha parapsiquismo, fazia efeito físico, foi delegado, tinha várias balas no corpo de chumbo, que eles não tiraram. Tinha dedo torto, devido ao processo de briga, 1 milhão de coisas. Ele aprendeu lá o negócio do cara, que era pior que a savate, aquele jogo francês, que o cara ensinou para ele como se defender. Então, dava um punhal para o meu avô e ficava com um sabuco de milho. E mandava o cara esfaquear. Toda vez que ele mandava o punhal, batia no sabuco de milho do sujeito. Meu avô teve curso disso aí com o cara. Isso para ser delegado no interior não era fácil, né? Na época que era um faroeste lá no interior do Brasil, Minas Gerais. E a gente fala, o povo só dormia depois dos tiros, mais ou menos lá para as 9 horas da noite, aí acabava os tiros, aí o povo ia dormir. Socorria os caras, algum que estava ferido, o outro que morreu e tal, tirava. Porque você tinha falado da questão do Alzheimer, da recuperação, mas às vezes pode levar um tempão até um deles de pode. Eu não ponho a mão no fogo para nada. Por exemplo, o meu avô, né? Eu tentei tanto tempo, 22 anos depois, que eu vi, ele estava igualzinho. Agora, o que me chamou muita atenção é que o bigode dele tinha assim, ó, os pelos tudo espetado. Que ele gostava muito de cuidar disso. Ele estava com Alzheimer, mas cuidava da coisa. Então, o bigode dele estava bem espetado, tudo branquinho, meio amarelo, mas branquinho. E estava do mesmo jeito. Eu vi do mesmo jeito. Agora, quando eu tirei de lá, procurei mostrar, para ele saber quem eu era, vi meio o menino que ele conheceu, o rapazinho ainda, tudo. Aí ele voltou assim, mais ou menos para a situação, tal. E a turma levou. Eu também, depois disso, não vi o que aconteceu com ele. Tinha muita gente que queria até assisti-lo. Ele era uma pessoa que ajudou muita gente com tudo isso. Entende? Ajudou em matéria de assistência, ajudou como delegado, ajudou fazendo casamento do povo, aqueles casamentos de 5 anos. Contrato de casamento. No interior tinha muito disso. Ele ajudou muita gente. Paulo, perguntinha. Você lembra daquele senhor que eu levei lá na sua casa no Rio de Janeiro, o Maurício Panicetti? Sim. Foi. E eu fui tirar o medo dele para ele ir para os Estados Unidos, porque eu tinha medo de ir. Não é isso?
tirar o medo dele, porque eu tinha medo de ir para os Estados Unidos. Ainda falei, não, você vai melhorar, que os amparadores vão ajudar. Agora, depois disso, a Shirley MacLaine falou que ele foi fazer xixi e saiu um raio de luz do... É do livro dela. É. Mas aquelas luzes que fazia, que projetavam, era aquilo é efeito físico. ectoplasmia no claro. Ectoplasmia, efeito físico. Tem disso. Então não tinha muito mistério mais, né? Agora, o que era importante ali era ter tirado os bloqueios, foi o que nós fizemos dele. A gente tirou os bloqueios de energia. Ele aí perdeu o medo, porque ele estava com medo de ir para os Estados Unidos. Você levou lá por causa disso, você lembra? Ele tinha medo de enfrentar o povo, como é que era. E outra coisa, foi um sucesso depois da viagem dele, né? E eu nunca mais fiquei sabendo o que deu. Ele era um laboratório ambulante, né? Ele mostrou para muita gente em Hollywood que existe e tudo mais, né? Não, o melhor é a Shirley MacLaine que falou, que ele foi fazer xixi e saiu, aquele raio de ela viu, né? Ela passou pelo banheiro, viu? E saiu do livro, ele ficou chateado, né? Ele falou para mim que ele ficou chateado que ela colocou aquilo no livro, podia colocar coisas mais... Agora eu falei com ele, ó, você pode ter confiança, vai, que agora está tudo bem, você está preparado, pode enfrentar a situação, que não vai ter nada, tem assistência. Agora eles tiraram, o rapaz estava bem bloqueado quando ele chegou lá, eu lembro da história. E ninguém ficou sabendo o que a gente fez. Ele era pelo sério, ele era 7º grau de maçom, ele era professor de física. Mas você sabe, isso não adianta nada, né? Perante as energias de efeitos físicos, não adianta nada o currículo do cara. Se saber sobre aquilo seria bom. Não adianta nada. Eu já vi gente de todo jeito. E às vezes os melhores são os analfabetos. Porque o analfabeto ele quer estudar, ele não sabe nada, então ele está querendo saber mais coisas. Agora, aquele cara que às vezes é muito versado nas coisas, acha que sabe tudo. Tudo que você mostra de realidade para ele, cria problema. Entende? É igualzinho, por exemplo, o Mirabelli, né? Que achava, não, eu domino o processo de energia. Aí o carro passa em cima dele. Assim tem um monte. Aquele Evaldo, por exemplo, foi assim. Tem vários que morreram antes. O nosso amigo Arigó foi assim. Por efeito físico, se é imaturo, é um problema. Lá pelas tantas, eles perdem um pouco mais as defesas, acontece algum acidente, ele vai embora, acidente fatal. Tem disso. Professor, eu gostaria que o senhor voltasse um pouco sobre a questão do natimorto, a questão da parturiente, a incompatibilidade com a parturiente, que a questão da eclâmpsia e a incompatibilidade consanguínea. Isso tem a ver também? Porque se há um... Tem. Se já tem o processo consanguíneo, porque o negócio é forte, né? Tem que examinar. Tem parturiente, você já deve ter tido experiência com isso, que não tem nada, que ela entra no processo da gestação, é como se ela fosse para o paraíso. Então a mulher fala, não, foi o período que eu me senti mais feliz nessa minha vida. Foi na época. Eu quero ter até outra gestação, quero arranjar outro filho, que eu me sinto bem. Às vezes a pessoa entra nessa e vai ter uma péssima experiência. Porque o segundo não tem a mesma afinidade, vai dar um problemão. Eu já vi isso tudo. Eu já vi caso de mulher que teve 2 passos que ficou felicíssima, queria ter um terceiro. Achava que era do mesmo jeito. Aí foi o último também, nunca mais quis ter o 4. No terceiro, liquidou com tudo. E deu muito trabalho para ela depois, mesmo depois que nasceu a criança. Eu perdi 2 filhos por incompatibilidade sanguínea. Só que eu acho, não sei, não tem ainda uma comprovação ainda, mas me parece, por intuição de mãe, que esse meu filho adotivo é essa criança que eu perdi 2 vezes. E, no entanto, ele tem uma afinidade muito maior comigo do que a minha própria filha. Não, às vezes, caso, então não é ele, não. Legítimo. Me perdoa, mas não é. Isso está incompatível. Pode ser. Não dá. Não e outra coisa. Não? Quem é que tem certeza que os 2 que você perdeu sejam a mesma consciência? Às vezes são 2 consciências. Não tem nada disso. Tem que ver isso aí. Essas coisas são confusas. Porque no caso meu, eu tenho A negativo, né? AB negativo.
Então é muito raro, né? Mas se é um planejamento para nascer, isso tudo já deveria ter sido visto, né? No extrafísico, né? Por que essa incompatibilidade? Você que tinha ter visto isso antes de ficar grávida. Pois é. Não é então, antes lá, não. Não tem nada a ver, né? O processo é aqui. Tá bom, obrigada. Esse domingo aqui teve o lançamento da pedra fundamental da democracia plena e tudo mais, né? Queria saber de você se houve alguma repercussão extrafísica, todo esse importante... Não, tinha lá, por exemplo, todo esse trabalho aí, 3 dias, 4 dias, tudo positivo, ambiente, óleo pensando, tudo isso. Vocês estão fazendo o que pode, isso aí é uma coisa avançada para a Terra. Nós estamos trabalhando com filé mignon. Ninguém democrático apareceu por aqui. Mas foi muito positivo. Nada especial. Você que estava lá dentro, aí vendo a sua torre, teve algum acidente de percurso com alguém? Não teve nada. Tudo céu de brigadeiro, mar de almirante. Até um céu bonito, né? Estavam umas nuvens bonitas e tal. É. E outra coisa, no jantar que nós fizemos lá, tinha 20 pessoas. Tudo tranquilo também. Sem problema. Seria o povo de Atenas que estava por ali? Como é que é? O povo de Atenas estava por ali. Deve ter uma predominância de Atenas sobre Esparta, né? A Minerva estava lá, né? A Minerva estava. E a deusa Minerva estava lá. Pessoal, tem um parente meu que me relatou algumas vezes o seguinte, que ele fala que quando ele vai para um determinado local, um sítio que ele fica isolado sem contato com ninguém durante 3, 4 dias, e aí no terceiro, 4 dia, às vezes acontece com ele dele tirar a camisa, ele vê bolhas coloridas saindo dele. Esse aí seria um fenômeno de ectoplasmia? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Não, às vezes é eletromagnetismo. A bolhas? Mas, Walter, é o que acontecia com o Maurício também, né? O Maurício saía... É o que aconteceu com o Maurício Panicek também. Ele tinha estigmata, né? Sangrava. Não, o processo, por exemplo, de estigmatismo, esse negócio todo é baseado nisso. Agora, preciso saber se isso não é problema de eletromagnetismo, até da roupa. Quando é roupa, precisa ver o problema da roupa. Não, porque eu sei, pelo menos de fenômenos magnéticos, eu nunca ouvi falar de nenhum fenômeno que tenha bolha colorida sendo da pessoa. É que tem umas coisas difíceis. Por exemplo, existe processo de alergia que a pessoa exuda alguma coisa que pode dar bolha, pode dar problemas azuis diferentes na pele, muda os humores. Isso tudo tem que dar opção de cor. Pele é um negócio complexo. Não é fácil, não. Por causa da intoxicação. Sabe, a linfa, os vasos linfáticos são problemáticos. Não é fácil, não. A linfa é um negócio seríssimo. O povo não fala muito nisso. Agora, de vez em quando, estão começando a falar por causa do processo de desodorante, etc., que está dando muito câncer de mama. Então, estão começando a falar nessas coisas. Mas é problemático. Esses dias eu falei nisso. Por exemplo, você saber a linfa da sua intoxicação. Isso é uma coisa que, às vezes, eu já ensinei para as pessoas, certas pessoas, elas tiraram muito proveito disso. Então, por exemplo, você está sem ir ao troninho faz 2 dias. Aí você começa a sentir uma coceira na axila direita. Isso mostra que é o processo. Está intoxicado e a linfa que está ali. Entende? Outra coisa, tem pessoa que às vezes você já tomou banho, fala assim, tomei banho, saí do banho e estava coçando tudo do mesmo jeito. Quer dizer, nem o banho não conseguiu limpar a pessoa. Então, esse processo todo mexe com glândulas, a pele, condições. É um problemão. Agora, você acha que passar o desodorante bonitinho aí desse povo melhora isso? De modo algum. A pessoa está intoxicada. Por isso que eu nunca usei esse negócio de desodorante. Acho uma besteira. Parece que é desodorante antitranspirante, né? A maioria são assim, né? Mas não, arranja um nome que você queira. Eles arranjaram o antitranspirante, porque desodorante já tinha falado muito devido ao processo de sexualidade. Era o desodorante sexual. Então, eles começaram a mudar. Então, arranjaram antitranspirante. E a vovozinha, vai bem? Se a pessoa não transpira, ela se intoxica. Está tapando o buraco. Uma outra coisa, para que é que tem tintura de amamélis? É para limpar a pele, que ela está suja. Você pega, compra aí a tintura de amamélis e passa na sua pele. Se o algodão que você passou com a tintura de amamélis ele ficar de cor mais esquisita, cinzenta, escura, mostra que você está tudo sujo. Você é um sujo.
sujos, mundo. Você está entendendo? Deve de ver isso. Agora, por exemplo, quem mexe com o processo de maquiagem, cosmetria, sabe disso. A limpeza de pele é um fato. A maioria do povo aqui, ó, se nós formos fazer e passar a Mamedes, eu garanto que vai sair sujo. Mais de 51%. Eu fiz experiência disso. Eu estudei esse negócio de cosmetria. Agora tem que arranjar tintura de Amamedes, é a melhor coisa que tem para limpar. Entende? Professor Valdo, letra Tem aqui um lugar que tem, eu quero até comprar. Eu ainda não fui lá, eu vou lá com o Pedro qualquer dia desse para comprar a tintura de Amamedes. Aí eu vou fazer pesquisa se é bom. Se é bom, talvez eu vou até trazer aqui para mostrar. Olha aqui, mulheri, usa isso, que isso aqui eu garanto que funciona. Eu sei disso tudo porque eu fiz muita experiência, de todo jeito, muita gente. Sim. Na antagonismologia, na página 5, a segunda linha, o antagonismo discurso racional, apelo emocional. Quando a gente está diante de uma circunstância com argumento racional e a outra pessoa vem com essa questão do apelo emocional, para haver uma sustentabilidade nesse esclarecimento, o que o senhor pode falar? Virar as costas e deixar a pessoa falando. Chega um certo ponto, você não quer ouvir nada, se não tem racionalidade, nunca a gente deve discutir com quem não é racional. Você perde tempo, isso é bobagem, perda de tempo. Ficar só com emoção não resolve. Eu já vi de tudo nisso aí. Não dá. Eu já contei para vocês várias vezes aqui, por exemplo, esses caras que chegam lá em volta, eu estou de pleno acordo com você, mas não posso mudar o meu ponto de vista devido à minha biografia e à família. Meu filho está na mesma condição, como é que eu vou fazer? Tem essa condição, isso e aquilo. Não dá. Aí eu falo com ele, tem jeito pelo menos você ler os livros nossos escondidos, às vezes vai te ajudar, só para você não esquecer. E o mais a gente pega na mão. Nós nos encontramos pelas quebradas da evolução. Tchau. Eu já vi isso, principalmente com homem, mais de uma dúzia deles. No caso, a vida toda. Não tem jeito. Então, se há um processo que não há racionalidade, você não pode estar perdendo em debate com ninguém. Tem que parar com isso. Você perda de tempo, energia, oportunidade, companhias. Primeira coisa, você não está arranjando boas companhias para viver, né? Se está com esse povo, não dá, né? O que mais? Quando essa companhia já vem dentro da família nuclear... Não, aí você deixa para lá, já sabe o que é, já fez tudo. Então, entrega para lá. Entrega que o tempo toma conta da pessoa. Já fez tudo a sua parte, não tem mais nada. Você joga a toalha. Tem um ponto que você não pode mais se acumpliciar com as coisas. Certo. E como é que... porque ainda pega a minha reação emocional... Não, aí se você é de bicho, isso é outra coisa. Fica na sua baratosfera, quietinha. E outra coisa, não contagia a gente, fica só para você. Perante o apelo emocional, aí tem hora que... Nós não podemos ter apelo emocional para expor qualquer coisa brava para as pessoas. Se vai haver um debate, uma coisa, não pode ter problema de psicossoma dominando o pedaço. Senão está danado. Não sai nada, é discernimento. Tem que haver ponderação equilibrada, olhar tudo com racionalidade, colocar a lógica na frente de tudo, ponderar com calma. Uma coisa muito séria nisso tudo é a explicitação para ficar tudo bem claro. Porque às vezes uma pessoa está defendendo um argumento que é fora daquilo que a gente está falando, ela não entendeu. Sim. Cada nuance do argumento mais sutil. Então a gente tem que explicar bem para ver se a pessoa está entendendo. Agora, se ela está entendendo e mantém aquilo, você vira as costas e vai embora, abençoa tudo. Homem super, omissão superavitária. Não tem outro jeito. Para a gente não perder tempo e nem também não enrolar o destino da gente. Ok. Obrigada. Esse é o caminho. Vocês então já estão sabendo todos os argumentos, né?
Não, firme. A igreja mudou até de lugar. Já está carregando toda a bagagem dela para lá, olha lá. O negócio é muito sério. As gente já sabem tudo. Agora, gente, uma coisa interessante aqui no caso é o seguinte: alguém achou alguma palavra cespedal nisso aqui? Eu não achei nenhuma. Outra coisa, alguém achou algum erro aqui nessas 4 páginas? Para fazer revisão? Como é que é? A sesquipedal, você considera no mínimo a junção de quantas palavras? 10 sílabas. 10 sílabas. 10 sílabas, não tem erro. Agora, eu tenho sesquipedais até de 15 sílabas. Eu tenho uma listagem, eu estou fazendo. Com o tempo, nós vamos ter um montão de palavras nesse sentido. Agora, é importante a gente ver como é que aqui eu estou defendendo o argumento de Irimente e não tem palavra sesquipedal nenhuma. Qualquer um pode entender o que está aqui. Agora, palavra de 9 sílabas tem um monte sempre, todo lado. Isso não tem jeito de fugir. Na conscienciologia isso é comum. 8, 9 sílabas tem. Aqui tem a opção. Mas de 10 eu não achei nenhuma. Por exemplo, ó, para percepciologista. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tirou fino, mas não é. Sim. Professor Valdo, aqui na página 6, na última linha de hominologia, no segundo parágrafo, me parece que em Homo sapiens epicêntricos tem 2 espaços entre os sapiens e epicêntricos. Eu acho que você tem razão. Aí, você achou um, tá vendo? Esse aí é dos mais bravos que tem a achar. Espaço em branco. Você achou mais algum, não? Eu olhei meio rápido, mas por enquanto só achei esse. Muito bem, pelo menos achamos um para não ficar assim. Né? Eu não gosto que fique virgem, invicto. Tem que ter alguma coisa. Eu não fiz para ficar invicto. Sabe como é que é? Sempre tem alguma coisa para ser revisado. Que negócio é esse? Senão, como é que fica? Se eu trouxer tudo certinho, vai chegar um ponto que ninguém vai fazer revisão. Eu preciso ter alguma coisa para honrar o pedaço. Senão, como é que fica? Não dá. Agora, gente, eu agradeço toda a atenção de vocês. Esse debate ameno nessa tarde está fria, todo mundo empacotado, ou não é empacotado, mas encapotado, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 56 assinaturas no livro de presença, 40 perguntas presenciais, 14 perguntas online, 27 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje: o Wildenilson sobre o curso Introdução à Proexis, a Cristina sobre o Fórum da TENEPS, a Marilza sobre o Festival de Inverno da Cognópolis e a Alzira sobre o curso Consintrafor. Antes com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de nos dirigir aí a todo o pessoal que tem assinatura, o amigo que tem assinatura vencendo agora no mês de junho. Nós temos mais de 25 associados que vencem em junho e mais uma dezena que venceu aí em maio, em abril e em março também. Então nós solicitamos esses amigos dentro das possibilidades aí para fazer a renovação, para não haver grandes perdas aí e defasagem aí no caixa aí do programa dos amigos. É muito fácil fazer, está bastante facilitado agora o programa. Basta pegar o cartão de crédito, ligar na recepção do CAEC, que é feito no ato por telefone. A pessoa vai atender, faz a transação na máquina, depois nós enviamos o recibo, enviamos o comprovante para a pessoa. Então pode pagar um cartão Visa e Amex em 12 vezes, o cartão Mastercard em 6 vezes. E qualquer coisa pode entrar pelo site, também cartão Visa, né? Pelo site dos amigos. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de, em nome da PEX, estar convidando para um curso que estará ocorrendo neste sábado, dia 11 de junho, que é o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso ele é interessante tanto para pessoas que já conhecem a Conscienciologia,
porque vai ter uma noção melhor da especialidade por exologia, como também para pessoas que nunca conheceram nada da Conscienciologia, ou seja, ele é um curso introdutório. Então, a gente tem uma aula introdutória da Conscienciologia, que é a aula 1, e a aula 2, 3 e 4, que é específica de ProEx. Esse curso ele ocorre, são 6 horas, então ele vai estar acontecendo um sábado, começa às 8h30 até às 11h30, e à tarde das 15 às 18 aqui em Foz do Iguaçu. É um curso presencial. Ok? Então, quem tiver interesse, é só fazer a inscrição na recepção do CAEC. Também, quem conhece alguém que está interessado em conhecer um pouco mais da Conscienciologia, ele é uma oportunidade bem interessante para quem, até para encaminhar algum amigo, algum conhecido para fazer esse curso. Tá? Ele é bem acessível para a pessoa e também financeiramente é um curso bem barato. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Um aviso importante para os teletertulianos e para os tertulianos sobre a 7ª edição do Fórum da TENEPS, que ocorre no final de ano, de 19 a 21 de dezembro, aqui em Foz do Iguaçu. Foi prorrogado o prazo para entrega de trabalhos. A data limite agora é o dia 30 de junho, ok? Essa chamada de trabalho já vai estar disponível no site do CAEC. E os trabalhos, até o dia 30 de junho, podem ser encaminhados para o e-mail forumdateneps@caec.org. Então, trabalhos para a 7ª edição do Fórum da TENEPS deste ano, até o dia 30 de junho. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para o Festival de Inverno, para a participação no Festival de Inverno, que acontecerá no dia 28, 29, 30 e 31 de julho. É o 2º Festival de Inverno, o primeiro foi o maior sucesso e nós contamos com a participação de todos para que o sucesso seja maior este ano. Quem quiser participar, por favor, me procurar, participando com talentos gastronômicos ou talentos artísticos. Ok? Obrigada. Boa tarde. Nosso convite hoje são para todos os tertulianos e teletertulianos a participarem do curso Consintrafor. O objetivo deste curso é a identificação e a explicitação do trafor explícito da consciência, a assunção do trafor marcante da pessoa, objetivando o reencontro ou assumir a sua para-identidade intermissiva. Este curso dar-se-á nos dias 1º de julho, 2 de julho e no dia 3 de julho, sexta, sábado e domingo. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Fase Existencial Conclusiva, a especialidade Intrafisicologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.